Boa noite! Parabéns para você que está aqui buscando locações de excelência. Só por estar aqui buscando locações de excelência, você já está saindo na frente. E hoje a gente vai conversar sobre um tema muito delicado que dá muita dor de cabeça. Vistorias. E o tema da nossa live é: salve suas vistorias, salve o bolso do seu locador. Eu achei que eu tinha comentado aqui, mas eu não comentei. Este é o tema da live de hoje. Val, você pode digitar aí para mim, salve suas vistorias, salve o bolso do seu locador? Porque eu coloquei aqui, mas não tô conseguindo colocar. Só para a gente fixar aqui o comentário. Vamos lá? Enquanto o pessoal termina de chegar, vamos fazer os nossos combinados de sempre. Quem aqui vai salvar a vistoria hoje e tá lembrando? Deixa eu fixar aqui. Obrigada, Val. Quem tá lembrando de gente que precisa também salvar as vistorias, mande essa live para pelo menos 5 pessoas neste momento. E toda vez que na nossa live eu falar alguma coisa que faz muito sentido para você, toca no coraçãozinho, manda foguinho, tá? Porque é a nossa maneira de dizer pro Instagram que o papo aqui tá bom, que a gente tá levando um papo relevante. Porque dessa forma o Instagram mostra a nossa live para mais pessoas, tá bom? Como sempre, eu vou desativar os comentários, porque vocês sabem que eu sou boa de conversa e se vocês conversarem comigo, eu vou querer conversar com vocês e aí essa live não vai sair. Então, boa noite para todo mundo. Quem está chegando, vamos desativar os comentários para nossa live andar. Estou aqui com a minha colinha para a gente não perder. Vamos lá? Salve suas vistorias, salve o bolso do seu locador. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é: quando será que as vistorias na locação são obrigatórias, né? De vez em quando alguém fala assim: então, mas vistoria não é só quando o locatário pede? Vamos lá. Quando a gente pensa naquela locação que não é administrada, aquela locação que é estabelecida diretamente entre locador e locatário, vai valer o que está lá no inciso 5 do artigo 22 da Lei do Inquilinato, que diz que o locador é obrigado a fornecer ao locatário, caso este solicite, descrição minuciosa do estado do imóvel, quando da sua entrega, quando ele entrega esse imóvel para o locatário, né? Com expressa referência aos eventuais defeitos existentes. Bom, nessas locações, portanto, que são estabelecidas diretamente entre locador e locatário,
a realização da vistoria vai ser um ato condicionado à exigência do locatário. Se o locatário pedir, o locador vai dar. Se o locatário não falar nada, o locador pode não dar, que em tese não vai, quer dizer, que não vai haver uma violação, embora essa não seja uma prática recomendável, porque o locatário tem a obrigação de restituir o imóvel nas mesmas condições iniciais recebidas, e sem esse registro fica difícil de estabelecer esse parâmetro. Mas a gente está tratando da hipótese da locação não administrada. Raquel, aonde está escrito que nas locações administradas por imobiliária essa vistoria é obrigatória? Não está escrito em lugar nenhum, de uma maneira direta, de uma maneira expressa. Mas existem determinações e conceitos e institutos legais que vão cercar isso e fazer essa obrigação aparecer. Então, recapitulando, a vistoria vai ser obrigatória, quer dizer, ela vai ser condicional à solicitação do locatário. Nos casos das locações diretamente estabelecidas entre locador e locatário, locações não administradas profissionalmente e em decorrência de uma construção que eu já vou explicar para vocês, uma construção de entendimentos de várias coisinhas, né? Vários entendimentos legais que juntos nos demonstram que as locações administradas não podem prescindir da realização de vistoria. Por quê? Porque tanto do ponto de vista do vínculo com o locador, quanto do ponto de vista do vínculo com o locatário, e a imobiliária tem esse vínculo com as duas partes, né, com os dois agentes da locação, o vínculo que se estabelece é um vínculo de consumo, né? A imobiliária é um prestador de serviço habitual. Ela realiza a intermediação da locação, ela realiza a administração dessa locação, e a função mais primordial que é dada a ela é fazer cumprir o contrato de locação. Essa função de intermediadora, né, gera para as partes uma expectativa de que ela vai se desdobrar nessa intermediação e zelar para que ambas as partes cumpram com o seu contrato de locação. O que acontece então? Tudo que envolve obrigação de locador e obrigação de locatário na locação, né, passa por esse dever de intermediação. Aí, pare e pensa. O artigo 22 fala que o locador é obrigado a entregar o imóvel em condições de servir ao uso a que se destina. O artigo 23 da Lei do Inquilinato fala que o locatário é obrigado a zelar do imóvel como se seu fosse, né? E restituí-lo ao final nas mesmas condições iniciais recebidas, salvo o desgaste natural. Se você, como eu, lida com locações diariamente, você tá careca de saber que o que mais dá trabalho para a gente é a danada da manutenção, é a danada da finalização, não é? Por quê? Porque
ninguém quer assumir a manutenção. Então veja, se você precisa fazer cumprir um contrato de locação, desempenhar satisfatoriamente esse dever de intermediação das crises da locação e garantir que garantir meios, os meios necessários para que as partes cumpram com as suas respectivas obrigações no contrato de locação, está muito claro que realizar a vistoria inicial e realizar a vistoria final está dentro desse mínimo de atividade indispensável na administração da locação. E veja, no contrato, no vínculo de consumo, né, se diz muito sobre o serviço que não é desempenhado a contento, o serviço que é defeituoso, é aquele que não representa aquilo que dele se espera, não é? Quando a gente pensa no vínculo, só para a gente fechar isso aqui para não ficar dúvida, quando a gente pensa no vínculo que a imobiliária tem com o locador, né, e que é comum esse da intermediação, que também é um vínculo que ela tem com o locatário, a gente tem muito clara aí a figura da corretagem, né? E aí o Código Civil fala assim: pelo contrato de corretagem, o corretor se obriga a agir com diligência e prudência e alertar as partes sobre os riscos e as vantagens do negócio. Se a imobiliária, como intermediadora, como administradora dessa locação, precisa agir com diligência e prudência e oferecer mecanismos, né, meios que as partes cumpram, cada um, as suas respectivas obrigações contratuais, está muito claro que no início da locação você precisa retratar o estado inicial do imóvel, né? E nos dizeres lá do inciso 5 do artigo 22, registrar a expressa referência a eventuais defeitos pré-existentes nesse imóvel. Porque quando esse locatário sair, aquilo que já estava defeituoso, né, ou que já tinha um probleminha, não vai poder recair sobre ele, né? É o estabelecimento do estado inicial desse imóvel. Bom, onde que surgem a grande maioria dos problemas envolvendo vistorias e desacordos relativos à manutenção do imóvel, sobretudo na finalização da locação? No descuido com algumas formalidades essenciais que toda vistoria precisa ter. Pode ser que você trabalhe com locação, como a maioria das pessoas começou a trabalhar com locação, de uma maneira muito empírica, de uma maneira intuitiva, né? Então, você saiu de uma imobiliária onde se fazia daquele jeito, ou então você baixou um documento na internet, você baixou um contrato e você foi lá e fez uma vistoria pela primeira vez sem nunca ter feito, e você não sabe nem por que você faz, mas você faz, né? E faz de qualquer jeito. E faz de qualquer jeito não é porque você é relaxado, é porque você nem sabe por que aquilo está sendo feito. Então, eu vou te explicar agora por que existe a vistoria.
vistoria é um meio de prova do estado inicial e final desse imóvel. Quando a gente pensa em prova relativa a duas pessoas, a gente precisa entender que essa prova precisa ser produzida num ambiente paritário, num ambiente em que uma coisa chamada contraditório, que parece técnico, mas eu vou te dizer que a gente vai simplificar esse conceito aqui para ficar fácil, mas é mais ou menos assim, olha, eu digo isso e você pode dizer o contrário. Isso é contraditório. Alguém afirma, uma outra pessoa interessada na prova pode refutar aquilo. Porque se o estado inicial do imóvel é uma coisa que vai tocar o interesse do locador e do locatário e pode influenciar a esfera de direitos das duas pessoas, a documentação desse estado inicial não pode ser feita de maneira unilateral. Do mesmo jeito, na vistoria final. Então, e eu já vou falar sobre algumas coisas muito específicas da vistoria inicial, antes que você me diga, né, que na sua imobiliária o locatário não vai, né, e no caso da vistoria inicial nem tem tanto problema, assim, não é o mais ideal, mas nem tem tanto problema, do ponto de vista da lei, né? Do ponto de vista do mundo ideal, porque do ponto de vista do mundo real, é loucura conciliar a agenda para estarem os dois na vistoria inicial. Então, quando você pensa no aspecto da prova, da vistoria como um meio de prova, você não pode esquecer que existem formalidades que precisam revestir essa produção de prova. Uma delas é o contraditório, né, que eu acho que é o mais importante. A outra é a questão da assinatura, né, e existem cuidados que a gente precisa ter para lidar com as vistorias em relação à assinatura, principalmente na entrada do imóvel, mas também no final. Porque, imagina, eu gosto de dar esse exemplo aqui, imagina que você está assistindo um filme policial e aí aconteceu um crime. O que você vê? Essa área é isolada com uma faixa amarela. Por quê? Porque a cena do crime envolve prova e a prova não pode ser violada. Por isso que quando você faz vistoria, você não pode fazer uma vistoria e depois fazer outra. De vez em quando não, eu já vi isso algumas vezes, mas isso não tem se repetido, graças a Deus. Eu já vi locador não aceitar a vistoria final e querer que a imobiliária fizesse outra e falar assim, essa vistoria final não me favorece, você trabalha para mim e faça outra vistoria. E aí, pode? Você pode avançar sobre a faixa amarela na cena do crime e modificar a posição do corpo? Não pode. Porque se você fizer isso, você compromete todo o processo criminal. E aí, você até acha o assassino
mas ele não pode ser condenado, porque você comprometeu a prova. Então imagina, no caso dessa senhora que queria que a imobiliária refizesse a vistoria final. Isso é inimaginável. Se a imobiliária errou, que a gente não sabe, né? E desse erro decorreu algum prejuízo para essa locadora, que isso seja indenizado. Mas modificar um ato que precisa conter formalidades, né? Um ato que está demonstrando a prova do estado do imóvel e que, como prova, precisa estar revestido de formalidade, isso não pode ser feito. O que a gente precisa atentar de maneira muito prática? Então, agora que você já sabe que existem coisas que você não pode, existem formalidades que você não pode preterir na vistoria. Você quer ver uma coisa? Antes de começar a falar da vistoria inicial, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu comecei a advogar, há quase 24 anos atrás, não existia câmera digital, nem aquela celular, nem pensar, né? Celular, aquele tijolão e tal. Em algum momento a gente tinha uns celulares menorzinhos, mas smartphone, esquece. Quando eu comecei a advogar, que a gente precisava juntar foto em processo, a gente colocava filme na máquina fotográfica, tirava a foto, tirava o filme, revelava e pegava essas fotos, grampeava no processo e colocava junto os negativos. Por quê? Porque as fotos funcionavam como meio de prova de algum fato no processo. E quando a gente pensa em prova, a gente precisa ter elemento de formalidade e de segurança. Então, o que atestava que aquela foto não tinha sido manipulada? O negativo. Por isso que quando a gente ia juntar prova em processo, a gente juntava a foto em processo, a gente juntava a foto e o negativo do lado. O juiz olhava a foto e comparava com o negativo. Quando a gente era intimado para se manifestar sobre provas em fotos, o que a gente, advogado, tinha que fazer? Olhar a foto e comparar com o negativo. E muitas vezes eu tirei o negativo, desgrampeei, botei contra a luz para comparar a qualidade daquela foto. Percebe? O que aconteceu? E foi acontecendo de uma maneira tão maravilhosa que ninguém percebeu isso muito. Surgiram as máquinas digitais. E aí, você não precisava mais colocar filme dentro da foto. A gente tirava a foto, descarregava no computador e era isso. Ficou mais fácil de fazer vistoria com foto? Claro, porque foto não era uma coisa muito acessível. Então, as vistorias de imóvel não eram vistorias que eram feitas com laudo fotográfico. Eram vistorias meramente descritivas, certo? Aí, o que se começou a fazer? Tirar foto com câmera digital. A câmera digital vinha com data e hora da foto. Até aí tudo bem. Aí surgiram os smartphones. Eu me lembro que máquina fotográfica digital para mim foi uma bênção. Porque eu ia o juiz intimava a gente assim:
se manifeste sobre petição de folhas tais. Quando não tinha câmera digital, o que a gente tinha que fazer? Chegar no fórum, pegar o processo, levar na copiadora, fazer cópia, levar para o escritório, se manifestar e levar a petição no fórum, certo? Quando surgiu a câmera digital foi maravilhoso. Quando isso veio para o aparelho celular foi muito melhor. Mas aí o que aconteceu? A popularização das fotos fez a gente esquecer dos requisitos de segurança. E eu vou falar para vocês. É muito triste, eu já passei por isso. Entrar com uma ação de cobrança de débito de manutenção e o juiz desclassificar, desconstituir débito de manutenção, porque a vistoria estava baseada em laudo fotográfico sem foto. Eu nunca vou me esquecer da sensação que eu tive quando eu vi essa sentença, porque eu estava tão acostumada a juntar vistoria com laudo, que eu não percebi que aquele laudo fotográfico da vistoria, as fotos estavam sem data. E era um prejuízo grande, e esse locador ficou com um prejuízo muito grande por causa do defeito na constituição dos débitos de manutenção. Então, a questão da data na foto, a segurança jurídica que precisa existir e os elementos de formalidade que precisam existir nas vistorias são coisas que derrubam a sua vistoria e geram prejuízo para o locador. Aí existe uma máxima que quem causa o prejuízo precisa indenizar. Está lá no artigo 927 do Código Civil e no artigo 186 e 187 do Código Civil também. Então, se você erra e se descuida desse tipo de formalidade na vistoria e por causa desse erro o locador não consegue cobrar o débito de manutenção, adivinha do bolso de quem que sai esse prejuízo? Do seu. Nesse caso que eu contei que a juíza desconstituiu o débito de manutenção porque as fotos estavam sem data e, aspas, não havia segurança jurídica em relação ao tempo em que elas foram tiradas, né? O prejuízo em números de época, que isso foi em 2012, se eu não me engano, 2012 ou 2014, era algo na monta de R$16.000. Isso há mais de 10 anos. Né? Então, imagina o que é esse prejuízo para sair do bolso da gente. É complicado, né? Raquel, ok, já entendi que o meu laudo de vistoria, que eu já entendi que a vistoria precisa ser produzida num ambiente paritário, em que haja o contraditório e mediante elementos de segurança jurídica, certo? Certo, é isso aí. Vamos pensar então em como que a gente faz uma vistoria inicial bem redondinha, né? Se é que dá pra gente trabalhar isso numa live, vamos dar o nosso melhor aqui. A primeira coisa que você precisa pensar quando você pensa na vistoria inicial é que a sua vistoria final e o locador ter ou não prejuízo em relação a eventual débito de manutenção começa na vistoria inicial. Muita gente volta a atenção
para a vistoria final e acha que todo o mal do mundo está encerrado na finalização da locação, mas é que é na finalização que os erros lá de trás aparecem. Então, eu acho que foi ontem que eu coloquei foi ontem eu coloquei nos stories uma dúvida que eu respondi, que foi até a dúvida que chamou esta live, que foi o seguinte: o cara falou assim, olha, a seguradora não quer cobrir uma manutenção no armário do imóvel, não quer cobrir. E eu falei assim, olha, dificilmente uma seguradora, um seguro-fiança vai deixar de cobrir uma manutenção se isso tiver bem retratado na vistoria. A não ser que não haja cobertura. Mas se existe a cobertura e ela não quer cobrir, é porque tem alguma coisa errada na vistoria. Às vezes, você faz uma vistoria, menciona a existência do armário, mas não faz o registro do estado inicial, né? Ou não faz esse registro lá no final. Agora, vamos pensar. Eu já tive caso de móvel embutido que na vistoria final tinha dano e o locador não pôde cobrar do locatário porque a imobiliária não tinha listado esse imóvel na vistoria inicial. A imobiliária o vistoriador passou batido em relação a esse imóvel, que era um móvel do imóvel, ele era montado, não descreveu ele na vistoria inicial. Quando esse locatário... Aí o que aconteceu? Na hora de fazer a vistoria final, o que o vistoriador fez? Pegou o laudo inicial e levou para fazer a vistoria final a partir daquela comparação. Quando chegou lá no imóvel, ele se deparou com um armário danificado, só que ele não estava registrado na vistoria inicial. Aí ele não falou nada. Foi feita a finalização dessa locação. Quando esse imóvel foi restituído para o locador, ele falou: esse imóvel não foi reparado. E aí o setor de manutenção reportou o problema para mim e me falou: o vistoriador comeu mosca, a gente não pôde cobrar do locatário. O que a gente faz? Eu falei: esquece, não cobra isso do locatário, porque você não tem elemento para fazer essa cobrança fora da vistoria. Se não está na vistoria, você não tem elemento para cobrar do locatário. Aí eles falaram: o que a gente faz? Vai ter que sair do bolso da imobiliária. E a imobiliária pagou o reparo desse imóvel. E eu falei: paga feliz. Porque se você tivesse cobrado do locatário, podia estar respondendo um processo. E se você não pagar para o locador, pode responder um processo. Então é muito mais barato pagar, aprender com o erro e não deixar isso acontecer. Então, a primeira coisa é ter um vistoriador atento e minucioso. Não pode ficar nada de fora. Recentemente, coisa de um mês, mais ou menos, eu visitei uma imobiliária e vi uma vistoria terceirizada em que tinha lá a descrição e não tinha foto de tudo. E eu perguntei: mas se existe a descrição, por que não tem a foto de tudo?
Ah, não, é porque o dono da empresa diz que ele só tira foto quando não tem problema, quando precisa registrar algum defeito. Eu falei, ok, mas se ele não registra o defeito por foto e só faz a descrição e ele não tira a foto, hoje não tem problema. Mas o que garante que lá na finalização esse item não vai estar danificado? E se estiver danificado, como que você vai fazer a comparação sem a foto inicial? Você vai tirar só a foto final, sem a inicial? Coisas assim, que a gente não sabe de onde que a pessoa tira isso, né? Então, muito importante, precisa ter todos os itens descritos na vistoria, não pode ficar nada de fora. Número 2, precisa testar tudo. E antes que você reclame aí, eu sei que muitas vezes você precisa ser artista e fazer vistoria com imóvel sem luz. Isso é um desafio, não é um bom jeito de fazer vistoria, mas é o que a gente tem hoje. Então, o que acontece? É menos pior quando você finalizou a locação anterior desse mesmo imóvel. Porque quando você fez a vistoria final antes de haver o desligamento de energia, você teve o parâmetro de que esse imóvel estava com todos os itens funcionando e testados. E você sabe aonde que isso te dá mais dor de cabeça? Em tensão diferente. Porque quando o imóvel não tem luz, você não consegue testar tomada de tensão diferente. E muitos imóveis, sobretudo nas cozinhas, possuem tomada de tensão diferente. É obrigação do locador fazer essa identificação e, de quebra, acaba sendo da imobiliária também. Quando você não tem luz, você não adianta nem levar a chavezinha de teste. Como que a gente dribla esse problema? Fazendo a vistoria sem luz e incentivando a verificação da vistoria, pedindo que esse locatário teste tomadas. Eu fiz uma análise de contrato de alguns alunos da última turma e eu achei interessantíssimo, porque teve uma imobiliária de um dos contratos que eu analisei que eles davam de presente para o locatário uma chave teste. Ainda comentei com a Val. Falei, Val, eu nunca tinha pensado nisso, olha que coisa legal. Ela falou, Raquel, é super barato, custa, sei lá, uma chavinha custa R$5. Se você embute isso no custo da locação, você entregou a chave do imóvel, você entrega a chavezinha teste, fala assim, olha, vai lá, dá uma intensiva, sobretudo nas tomadas da cozinha, não liga nada antes de testar, não é? Porque você pegou o imóvel sem luz e tal, olha se tá tudo certo, né? É assim que a gente dribla. E aonde que a gente tem o nosso maior trunfo em relação à impossibilidade de teste de itens elétricos? No prazo de contestação de vistoria. E sobre isso, eu preciso te dizer o seguinte. A gente brinca sempre esse negócio do mundo ideal e do mundo real. No mundo ideal, que é o mundo das leis, é o mundo onde tudo funciona muito perfeitamente, né? Onde tudo funciona como manda o figurino.
o locatário recebe, antes de receber as chaves, ele vai com a imobiliária representando o locador e realiza a vistoria inicial. Por quê? Porque a prova precisa de contraditório. Acontece que tecnicamente existe uma coisa que a gente chama de contraditório diferido. O que é o contraditório diferido? É aquele que não é realizado de imediato, mas esse contraditório é oportunizado depois e esse requisito fica compensado, né, pelo exercício posterior do contraditório. O que acontece? No mundo ideal, tinha que estar os dois juntos, né? Só que no mundo real, gente, isso é inimaginável para o tempo que a gente vive hoje. Antigamente, o locatário entregava a proposta de locação e a imobiliária podia demorar 4, 5 dias para finalizar essa locação, fazer pesquisa, né, e liberar a pasta. Hoje o mercado não aceita essa demora, ninguém tem paciência para isso. A gente está num momento em que uma contratação de locação que demora mais de 3 dias é muito tempo. Quando eu estou dando consultoria em alguma imobiliária, a primeira coisa que eu olho, quanto tempo demora para a sua locação ser iniciada e terminada? O sujeito chega e fala 3 dias, eu falo, é muito. É muito. A gente trabalha hoje com um locatário muito exigente. Não dá. Imobiliária hoje, tradicional, está competindo com aplicativo. Aplicativo, o sujeito abre o celular e contrata a locação em minutos. Você entende? E como que a gente concilia essa necessidade da vistoria inicial sem a presença do locatário? Trazendo soluções do mundo ideal para o mundo real. Qual é o grande desafio hoje? É você trabalhar agilidade, desburocratização, aliado à segurança jurídica. Essa é a nossa batalha diária. Mas o mercado está aí exigindo desenvoltura, excelência, blindagem. Ele pede e a gente dá. Então, o que a gente faz? A gente busca a solução do contraditório diferido e traz para vistoria inicial. Como? Num primeiro momento, essa vistoria inicial foi produzida pela imobiliária no interesse do locador, certo? Quando você vai entregar as chaves, você precisa vincular essa vistoria inicial ao contrato e consignar no contrato de locação que a vistoria inicial, que o locatário está recebendo o imóvel, nas condições descritas na vistoria inicial, que é parte indissociável, parte integrante indissociável do contrato de locação. Por quê? O sujeito, para entrar no imóvel, vai ter que assinar o contrato de locação e a vistoria. Aí você vai falar assim para mim, Raquel, mas isso é um ato simulado, porque ele está assinando como se ele tivesse comparecido à vistoria e ele não compareceu. Ok, ele não compareceu, mas ele está assinando a vistoria para aceitar a condição retratada na vistoria, né? Mediante a possibilidade de contraditar essa vistoria através de um contralaudo
numa contestação, numa eventual contestação de vistoria. Aí você pode falar assim: Deus me livra. Deus me livra, locatário batendo na minha porta querendo fazer contralaudo, querendo fazer contestação de vistoria. Raquel, você tá doida? Não tô não, contestação de vistoria é uma bênção. Porque o sujeito vai receber as chaves, você vai fazer uma cartinha linda de boas-vindas para ele, ele vai retirar as chaves, você vai falar assim: olha só, você tem tantos dias para fazer a verificação e dizer se está tudo ok. De preferência, entregue para ele um checklist. Tem um monte de aluno aqui assistindo essa live e eles trabalham com um checklist de verificação de vistoria. Você entrega pro cara tudo mastigadinho, só para ele dar um X. Tava ok, tava ok, tava ok, tirou a foto, mandou para você. Você guarda aquilo ou vai te respaldar em relação a tava tudo ok da vistoria, ou ele assina na hora que ele retirou as chaves que ele tem um prazo X para contestar a vistoria, que se ele não fala nada, está sendo presumido que tá tudo ok. A gente vai estourar um pouquinho o tempo hoje, mas aqui o conceito aqui é bom e tem muito ensinamento aqui, tá bom? Então você vai fazer um incentivo de verificação e vai oportunizar esse contraditório diferido da vistoria inicial. Muito, muito importante. Uma coisa é o imóvel não ter luz, não ter energia. Imóvel não tem energia, você não consegue testar. Você só não pode descuidar de teste hidráulico. Vai fazer a vistoria? A Val, né, a Valéria Roberta, a gente deu um curso sobre finalização da locação na prática e ela estava ensinando o pessoal como é que faz vistoria. E ela fala umas coisas assim que a prática deu para ela que são muito legais. Ela fala assim, ó, chegou no imóvel, você vai lá, dá uma descarga no vaso sanitário e deixa escorrendo. Corre lá, abre o tanque, põe, deixa vazar a água do tanque, põe banheira para encher, coloca motor da piscina para funcionar, motor não no caso de energia, né? Mas coloca água para escorrer e você vai perceber, por exemplo, se existe entupimento de ralo, se existe vazamento, não é? E aí você vai retratar. Quanto mais você conseguir se antecipar a problemas de vazamento, a problemas de entupimento, mais tranquila vai ser a sua locação. E uma coisa muito, muito importante. É tão importante que eu deixei para o final da parte da vistoria inicial. Tem muita gente que se vale de foto. Às vezes as fotos não retratam tão bem, mas existe uma coisa muito simples de você trabalhar na descrição do laudo de vistoria inicial, que é o estado de conservação do imóvel. De vez em quando eu vejo vistoria assim, fechadura, marca tal, em bom estado. O que é bom estado? Bom estado é relativo. Ou então a pessoa coloca lá, um item tal funcionando. Isso também é relativo. Quando você vê lá na lei do inquilinato falando que o locatário é obrigado a restituir o imóvel nas mesmas condições iniciais recebidas, salvo o desgaste natural, não basta
você colocar que o item está funcionando ou que o item está em perfeito estado, porque isso é subjetivo. O que não pode faltar na vistoria em relação a cada item é falar se ele é novo, presta atenção nisso, são 3 gradações. Se ele é novo, se ele tá meia vida ou se ele tá desgastado. Porque veja, dependendo do item, se você tá tratando de uma locação que passaram 8 anos, e no início você tinha um item que estava escrito lá, meia vida, e não era um item de grande durabilidade, quando chegar no final da locação, se esse item tiver estragadão, você não vai poder cobrar do locatário, porque ele vai entrar na hipótese do desgaste natural. Percebe? Se eu pudesse pinçar 2 dicas dessas que eu te dei, da vistoria inicial, eu ia te falar sobre data em foto e essa dica da gradação do estado do item do imóvel em novo, meia vida e desgastado. Você precisa desse parâmetro, porque quando chega no final de uma locação longa, isso faz imensa diferença. Igual, só pra gente fechar, sabe locador que não gosta de dar manutenção no imóvel, nunca gosta de dar manutenção? Você deve ter algum aí na sua imobiliária. O cara acha que o locatário tem que reformar imóvel para ele. Aí entregou um imóvel, olha o risco daquilo que fala em bom estado. A locadora entregou um imóvel com o armário da cozinha sabe, não tá perfeito, mas tá funcional. Era isso. Esse armário da cozinha não era novo, era um bom armário, mas na lateral dele a lâmina estava levantando no início da locação. Graças a Deus, isso ficou bem retratado na vistoria inicial. Quando chegou na finalização, muito tempo depois, essa locadora queria exigir a troca do armário da cozinha. E aí a gerente de locação ligou para mim e falou: doutora, sem condição, esse armário não era novo. Aí eu falei: ok, às vezes o armário não era novo, mas você vai precisar comparar. Tem foto aí? Me manda a vistoria inicial. Aí ela me mandou a vistoria inicial. Gente, quando eu bati o olho na vistoria inicial, eu vi essa lâmina, essa foto do armário, com a lâmina lateral levantada. E isso estava bem retratado na vistoria inicial. Com base nessa foto, a gente demonstrou para essa locadora que depois de tantos anos, aquele dano inicial, o uso do móvel com aquele dano inicial foi um uso regular e que o dano maior decorreu dessa lâmina levantada. Percebe? O que aconteceu com a utilização do imóvel foi o agravamento de um dano já existente. E isso se equipara ao desgaste natural. Não é mau uso. Percebe? Vamos lá. Isso sobre vistoria inicial. Antes de falar sobre a vistoria final, eu quero dar um aviso. Sábado, dia 16,
eu vou fazer uma imersão sobre locações comerciais. O título é Locações Comerciais, Aspectos Técnicos e Oficina de Contrato. Essa é uma imersão que eu tinha prometido para os meus alunos, tá? No treinamento Locação Blindada, a gente tem nossos encontros de mentorias, tira dúvidas, e eu comecei a perceber que estavam ocorrendo muitas dúvidas relativas à locação comercial. A gente, às vezes, evita muito falar de locação comercial porque o assunto é técnico, muito técnico, né? Só que as dúvidas surgem e começou a entrar gente com dúvida e falar assim, não, mas eu assisti um vídeo no YouTube e o advogado disse que fundo de comércio é protegido a partir de 3 anos, e aí, quando é assim, então o locatário precisa ser indenizado. Eu falei, para tudo, nós vamos ter que fazer uma imersão. Então eu já ia fazer uma imersão para os alunos, mas a gente tem um compromisso maior, que é desmistificar o conteúdo jurídico, esse conteúdo mais denso, mais complexo, né? E democratizar, desmistificar e democratizar esse conteúdo, deixando ele acessível para mais pessoas. Quando a gente faz um evento desse e a gente vai precificar, não dá para vender um evento desse que vai ser um mini curso, um dia inteiro de muito trabalho, por menos do que 350, 400 reais. Então, eu coloquei um valor de 350, mas como o meu compromisso é de tornar esse conhecimento acessível, eu reduzi esse investimento para em 1/5. E ao invés de 350 reais, quem quiser participar dessa imersão no sábado vai pagar a bagatela de 70 reais. É um baita investimento, uma baita oportunidade. Eu não vou trabalhar mais com esse valor, tá? É uma oportunidade para quem quiser fazer já. Quem é aluno, não compre. Você vai acessar o link através do Hotmart. Você vai entrar no Hotmart e o link da aula vai estar disponível. Sábado, dia 16, de 9h30 da manhã até 11h30 da manhã, primeiro bloco. Segundo bloco, 14 horas até as 15 horas, até as 17 horas, no sábado. Então, na parte da manhã, a gente vai trabalhar um conteúdo técnico, aspectos técnicos que vão ser conteúdos de requisito para a oficina de contrato. A gente almoça, descansa a cachola e volta para aplicar tudo que a gente aprendeu na parte técnica na oficina de contrato. Tá bom? Esse é meu convite. Se você é aluno, não compre. Isso é um presente meu para aluno, porque é assim, ó. Aluno do treinamento entra, fica 1 ano, renova e renova e renova. Por quê? Eu tenho aluno entrando no 3º ciclo, porque sempre tem coisa nova. Sempre. E isso é um presente para quem está lá dentro. Se você não é aluno, é a sua oportunidade de vir para o lado de cá e assistir um conteúdo sensacional. Raquel, o que você vai ensinar lá? Eu vou te ensinar, ó, só para você saber. Eu vou te ensinar o que é ponto empresarial, o que é fundo de comércio, o que é fundo de comércio indenizável para fins de lei do inquilinato, o que é direito à renovatória, quando que o locatário tem esse direito, né?
Luvas! Quer ver uma coisa? Existe um mito em torno de luva, né? Luva na locação é proibido. É proibida a luva para fazer a renovação do contrato de locação. Mas você pode trabalhar com a luva no início da locação. É possível? É. Raquel, e se o imóvel for vendido, o locatário pode ser indenizado? Depende. Como é que isso vai acontecer, né? E luvas vai ser só para renovação? São várias coisas, né? E existem institutos que poderiam estar sendo aplicados, né? Por exemplo, luvas para fomentar e alimentar o mercado, injetar mais dinheiro no mercado. Tem jeito certo de trabalhar, mas é possível. Bom, esse é o meu convite para você. Tem várias coisas que eu podia falar aqui, né? Locação para hospital, a gente vai falar também, né? Como é que faz, como é que não faz, quais são os cuidados. Tá imperdível. Se você é aluno, comemora. Se você não é aluno, não está inscrito ainda, corre lá e se inscreve. Recado dado, vou beber minha água aqui e a gente vai falar sobre vistoria final. Vistoria final. Primeira coisa que você precisa lembrar é desse detalhe que... detalhe não. Esse requisito do contraditório. Diferente do que acontece na vistoria inicial, na vistoria final, você não pode se valer desse recurso do contraditório diferido, não. Você vai ter que se cercar de cuidados para que o locatário esteja presente na vistoria final, ou, se ele não puder estar presente, que ele se faça representar, né? E que esse comparecimento fique registrado. O que acontece? Como a gente conversou sobre o aspecto da prova, mesmo na prova judicial, a parte às vezes não quer participar da produção da prova. Muitas vezes o juiz vai lá e marca uma audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunha. Ele pode intimar, a testemunha vai lá na presença dele, essa testemunha é ouvida, e se a parte não quiser comparecer, ela não comparece. Às vezes o juiz fala assim, no processo, né? Digam as partes se pretendem produzir prova testemunhal, quais as provas que pretendem produzir, e no caso de prova testemunhal, que apresente o rol no prazo tal. Aí a parte não tem prova para produzir, não tem prova testemunhal, deixa passar aquele prazo e não apresenta rol de testemunha. O que acontece? Chega na hora da audiência, ela não apresentou o rol, o juiz oportunizou a prova e essa pessoa não fez uso dessa oportunidade. Isso pode acontecer com um locatário na vistoria final? Pode, e é muito mais comum do que se pensa. Muitas vezes a pessoa entrega as chaves do imóvel, né? E é informada da data de realização da vistoria e simplesmente não vai.
Qual é o problema? Se você não se cerca de cuidados em relação a ficar caracterizado que essa pessoa está abrindo mão da oportunidade de produzir essa prova, você vai ficar com um laudo de vistoria sem assinatura. Aí você vai ter que ficar provando que a pessoa que não quis ir, né? Então, a primeira coisa, não deixe de informar nunca por escrito quando a vistoria vai ser feita. Não deixe de oportunizar ao locatário ser representado por uma terceira pessoa mediante identificação prévia e autorização prévia. Pode acontecer do cara falar assim, olha, nesse dia eu não posso ir, mas eu autorizo o meu irmão a me representar, pode ser? Pode, não tem problema nenhum. O que você tem que pedir a ele? Que ele te mande por escrito essa autorização, que você está autorizando aquele fulano para representá-lo na vistoria, né? Aí você manda o nome, identidade, CPF, né? Foto lá do documento. A pessoa chega lá, já vai ter o documento com o nome dele, ele assina que compareceu. Raquel, qual é o problema? A gente faz a vistoria, mas o laudo não sai na hora. Eu sei que não sai. E é melhor que ele não saia do que ele saia todo rabiscado. Porque o que acontece? A pessoa vai lá, pega a vistoria inicial, imprime, leva aquela vistoria e sai rabiscando em cima. Vai dar certo botar o cara para assinar? Não vai ser uma zona. Eu já vi esse tipo de vistoria toda rabiscada em cima, com o nome de vistoria final em processo, e é uma coisa muito doida, porque você não sabe o que é rasura e o que é vistoria. É um monte de coisa rabiscada, você não sabe qual rabiscado é valendo. O que é melhor de fazer? Leva a vistoria inicial, rabisca se você ainda não estiver trabalhando com um aplicativo eficiente, né? Se você ainda não estiver terceirizando a sua vistoria, leva lá e leva um termo de comparecimento para esse locatário assinar, do jeitinho que os meus alunos usam, que é um termo de comparecimento lá, com esses requisitos, né? Como é que a gente faz? Os alunos do treinamento Locação Blindada têm isso, os alunos da Academia da Manutenção Locatícia também têm. Aí lembra daquilo que a gente conversou, que na vistoria inicial muitas vezes não é possível fazer teste de voltagem, porque o imóvel estava sem energia? Faz agora o teste de voltagem. Vai na vistoria, põe dentro da mochila do vistoriador a chavezinha teste e um monte de etiqueta de voltagem. Ele vai ver se a tomada tem energia e qual é a tensão da energia. Identificou que a tomada é 220 numa tensão padrão de 127, amigo, já destaca aquela etiqueta e cola, porque isso é obrigação de boas práticas. Existe uma NBR da BNT com essa obrigação. Outra coisa, seja leve na hora de fazer essa vistoria. Nada de falar para o vistoriador ficar balançando a cabeça. Nada de vistoriador chegar na frente do locatário, né, e falar assim, ih, rapaz, isso aqui vai dar problema, porque não estava assim. Se o locatário te perguntar,
E aí, como é que tá indo a vistoria? Você fala assim, não, eu tô fazendo só as anotações, né? Depois você vai receber o laudo por e-mail. Não bata a boca. Iniciou a vistoria, o locatário tá lá, a primeira coisa que você vai fazer é apertar a mão desse locatário e pedir para ele assinar o termo de comparecimento. Porque se qualquer coisa desandar no meio da vistoria, você tá com o papel assinado. Não pode esquecer que vistoria sem assinatura de locatário não vale nada. Você não vai conseguir cobrar débito de manutenção se a vistoria não tiver assinatura. Quando você está lá na vistoria inicial, que você está condicionando a entrega das chaves à assinatura do laudo de vistoria inicial, é muito mais fácil. No final, é que o bicho pega. Aí é difícil. Fez tudo, mandou o laudo, né, de vistoria com todos esses requisitos, né, com esse cuidado, produz o laudo, manda por e-mail, ressalva essa questão de que o laudo vai por e-mail e que o termo de comparecimento é parte integrante do laudo de vistoria final. Fez tudo isso, tenha esquematizado um checklist para mandar para esse locatário, para dizer para ele como é que essa finalização vai se processar. Amigo, é o seguinte, tá aqui o laudo de divergência, você pode fazer esse serviço com seu prestador desde que você faça isso em tantos dias. O ideal é isso estar no contrato, aliás, né? E aí você passa todo um jeito para ele, fala com ele assim, você tem tantos dias para fazer com o seu prestador, se você não fizer com o seu prestador, você está autorizando, né? Isso é tido como recusa, né? E aí, de acordo com o que está lá no contrato de locação, a gente vai converter essa obrigação de fazer em obrigação de pagar. E aí você vai apresentar um orçamento e vai dizer para ele. Muito importante, mandou o laudo de divergência para esse locatário, faculte a ele se manifestar num prazo aí de 24 horas, né? Para você dar essa oportunidade da contestação. A questão é, tudo precisa ser muito rápido e muito bem cercado, senão você vai dar start numa finalização interminável. A coisa mais triste que tem é você entregar um laudo de divergência, o locatário se fazer de morto e essa finalização demorar 15, 20, 30 dias, porque você fica pedindo, pelo amor de Deus, para o locatário se posicionar. O locador está fungando no seu cangote, está exigindo, está com prejuízo, ele está insatisfeito, o locatário está insatisfeito. E a minha dica final, que não é uma dica de vistoria, é que você tenha procedimentos, que você tenha um processo determinado, estabelecido, para você trabalhar com uma fase de finalização da locação muito, muito mais fluida, certo? Salve suas vistorias, salve o bolso do seu locador. Se você foi esperto, você assistiu essa live e anotou muito. Se você tá no carro, não anotou, né? Você pode assistir essa live de novo até sexta-feira, porque esta live vai ficar no ar até sexta-feira e depois não mais, tá bom? Dei muita dica aqui. Você tem até sexta-feira para assistir-la de novo e anotar esse montão
de dica, tá bom? Se você já se inscreveu, sábado vai ser imperdível, Zadias. Vai ser. Se você... E vai ter surpresa para quem estiver ao vivo, hein? Ó, a imersão de sábado. Raquel, quem não puder comparecer, vai ter a gravação depois? Vai. Mas vai ter surpresa para quem estiver ao vivo. E surpresa é surpresa, eu só vou dizer ao vivo. Vai ficar gravado sábado. Quem não puder, por qualquer motivo, não puder comparecer, vai receber depois a gravação editada, os materiais, tudo direitinho. Quem for acessar a aula no sábado, na hora que for clicar no link, vai clicar no link, vai baixar a apostila para acompanhar a aula no sábado. Acompanhou a aula. Esse vídeo depois vai ser editado e disponibilizado para quem assistiu e quiser assistir de novo ou para quem não pôde assistir ao vivo. E quem adquirir o curso vai ter aí 1 ano de acesso, tá bom? O vistoriador não fez a vistoria direito, passou batido algo que pode dar prejuízo ao imobiliário. O patrão não tem direito de cobrar do vistoriador? Tem. Qual é o link para se inscrever? O link tá na minha bio, mas se a Cláudia disse que renovou a locação blindada, muito bem, você renovou e olha o presentão que você ganhou. Tô melhor sim, ontem na mentoria eu tava baqueada, mas eu melhorar. Não sou aluna e quero comprar. Pris, Val, vocês têm o link aí para mandar para Ana Busato? Qual o link sem ser aluno? Tá na minha bio, Ana. Vou ver se alguém aqui pode te mandar o link, tá bom? Mas é importante tá ao vivo, porque vai ter uma surpresa para quem estiver ao vivo, tá bom? Depois você vai conseguir assistir, mas a surpresa é ao vivo, tá bom? Não sei se alguém pode compartilhar aqui. Como me tornar aluno? Quero o link. Gente, alguém pode compartilhar o link aqui para mim? Porque eu não... Sandro, você ainda não está em época de renovar não, amigo. Temos que comprar o curso vitalício. Não tem curso vitalício, André. Ó, vou fazer o seguinte. Não tem problema, Cristina, você vai compartilhar depois. Vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a live e eu vou botar um stories agora com o link para quem quiser fazer inscrição, tá bom? Para ser aluno, como faço? Só tocar na foto da Raquel que vai para a página. Olha aí, a Pris falou que é só tocar na minha foto. Essa aí eu não sabia. Ó. Tá bom, gente? Espero vocês lá. Quem quiser ser aluno, só falar com a Cris ou falar comigo no direct que eu te... Pra Pris, fala comigo no direct que eu te encaminho pra Elaine, tá bom? É isso, gente. Um beijo. Até sábado.